Fala pessoal, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre juros simples, tá? É uma explicação bem direta, reta, rápido, né? Algumas coisas que você precisa saber, a fórmula e como aplicar, tá bom? Então fica de olho no vídeo, dá um like, compartilha com a galera se você gostar no final e acredito que vai ajudar muito vocês, tá? Lembrando que isso é um conteúdo de sétimo ano, beleza? Até mais! Bom, vamos lá então. Ó, o juro simples, ele é uma forma que a gente usa para calcular aquilo que a gente vai saber quanto que a gente vai ter que pagar, né, ou ganhar, depende da situação. Então, por exemplo, a gente tem essa fórmula básica aqui, que ela vai servir tanto para juros simples quanto para juros compostos. Os juros, ele é representado pelo J, que é um dinheiro, coloquei aqui o símbolo do real. O C de capital, o I, a taxa em percentual, né? Que a gente vai usar ou em número decimal ou em fração. Fração às vezes facilita, tá? E tempo, o quanto que essa situação vai ocorrer, se é dias, meses, anos, tá bom? Bom, os juros, então, é aquilo que a gente vai saber, como eu já te falei, né? Que a gente vai ganhar a mais, né? Um pouquinho a mais ou ter que pagar esse um pouquinho a mais. O capital é o quanto que a gente vai investir, por exemplo, ou pegar emprestado de alguém. A taxa é quantos por cento, né? Isso aqui vai acontecer, quantos por cento esse capital vai render, né? Para ter que ter uma relação direta com os juros. E o tempo, como eu já disse, é quanto tempo o estudo ocorre. Depois que a gente calcula, então, os juros, né? Que ele tem que ser, né, um valor menor que o capital, a gente calcula o montante. O montante é o final da situação. O montante é quanto que a gente vai fechar essa situação, o quanto que eu vou realmente pegar ou o quanto que eu vou pedir emprestado num total, né? O quanto que eu vou ter que pagar. Por exemplo, eu vou somar o meu capital anterior aqui e os juros que eu calculei também aqui. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui. Bom, nesse exemplo aqui que a gente tem, coloquei algo bem rápido. É uma situação em que um capital de R$ 4.000 ele vai render 5% ao ano, né? Num período de 2 anos. Então vamos imaginar que a gente vai investir esse valor de R$ 4.000 em algum fundo de investimento, ou poupança, ou em alguma coisa aí que faça nosso dinheiro render, né, a 5% ao ano durante 2 anos. A gente só vai mexer nisso aqui 2 anos depois. Só que isso aqui a gente vai estar trabalhando a juros simples, beleza? Então é o seguinte, sempre quando a gente for fazer esses cálculos, eu sempre coloco essas informações assim, porque no final eu quero saber qual é o meu montante, tá? E isso acaba ajudando a gente. Então, ó, eu já coloquei aqui o dinheiro. Sempre que a gente for calcular um capital, se não tiver centavos, o vírgula 00 aqui, ó, se for um dinheiro exato, não precisa colocar esse negócio, tá? Mas só se não tiver. Se tiver, por exemplo, 50 centavos, a gente é obrigado a colocar. Porcentagem, 5% ao ano. Repara aqui, ó, a porcentagem ano e o tempo em ano também estão na mesma grandeza, na mesma unidade de medida, então tá ok, é só a gente prosseguir. Bom, como eu falei para vocês, isso aqui ou pode ser em decimal, 0,05, ou em fração, o famoso 5%, tá? Eu gosto de trabalhar em fração porque eu vou acabar cortando alguns zeros e aí facilita a minha vida. E os 2 anos, como está tudo em ano, eu já falei, deixa assim. Porque se isso aqui tivesse em meses, a gente teria que transformar 2 anos em meses, no caso 24, mas não precisa. Vamos lá. Então vamos calcular aqui algo bem rápido. Então juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Bom, os juros é 4.000 vezes o I, ó, vou colocar em fração, porque vai me facilitar. E o tempo, 2 anos. Bom, eu tenho 2 zeros embaixo,
eu vou cortar com 2 zeros de cima, direto e reto. O que sobra? 40 vezes 5 vezes 2. Tabuadinha fácil, ó, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 40, 400. Então, esse J, esses juros aqui, ó, é o quanto o nosso dinheiro rendeu. Lembra? A gente tinha investido R$ 4.000, 5% ao ano, em 2 anos. Então, no final dos 2 anos, nós vamos ganhar R$ 400. Tá? Mas lembra, isso não é o quanto que eu vou tirar de dinheiro. Lembra do montante? O montante é aquele dinheiro que a gente vai ter que somar o capital, que é o que a gente investiu, mais esses juros aqui que rendeu. Então, o final da situação é o seguinte, ó, montante é o capital mais os juros. O montante vai ser os 4.000 iniciais mais os R$ 400 que a gente ganhou na situação. Então, no final de tudo, a gente vai ter R$ 4.400. Beleza? Então, isso aqui foi juros simples, algo bem fácil, bem tranquilo, muita tabuada, né? Alguns cortes de zero ali. Então, organiza direitinho aqui os exemplos, como exemplo, na verdade. Escreve o que você tem, o que você precisa, monta as fórmulas e seja feliz. E é isso, pessoal. Então ficou aqui exercício e uma explicaçãozinha bem rápida sobre juros simples, algo básico, mas que com certeza vai ajudar você aí a desenvolver alguns exercícios, né? Principalmente quando você estiver na matéria do 7º ano, tá bom? Então compartilha o vídeo com a galera, deixa um like, põe um comentário aí se precisar e vamos nos falando. Falou, um abraço, fui!